texto que nós vamos avaliar hoje à noite está bem no centro da refeição pascal, refeição que se tornou a ceia do Senhor para nós cristãos. Quantos têm o texto sagrado hoje à noite? Ergam-no. Ótimo. Nós vamos considerar uma porção um pouco mais extensa do que geralmente consideramos. É o clássico lava-pés. Vocês com certeza conhecem este evento, este episódio. É o clássico, o lava-pés, que está em João capítulo 13. Nós vamos avaliar os versículos de 1 a 11. Evangelho de João, 13º capítulo, a partir do primeiro versículo. Ora, antes da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele, Jesus, viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da mesa, tirou a vestimenta de cima, tirou a túnica e, tomando uma toalha, enrolou-se com ela. Depois colocou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. A versão transformadora é bem interessante. Se eu não te lavar, tu não tens comunhão comigo. Fica mais claro o sentido do texto. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente meus pés, mas também as minhas mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, e essa parte é um tanto enigmática: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Pai, fala aos nossos corações, abre o nosso entendimento, em nome de Jesus, amém. Este texto, este episódio, demonstra a humildade amorosa de Jesus. O lava-pés dos discípulos é uma tremenda lição de humildade da parte de Jesus, como demonstração do seu amor por ele. O primeiro versículo, o versículo que abre esta sessão, é enfático nesse grande amor. Eu já preguei aqui um sermão em cima desse versículo apenas, é um versículo poderoso. Ele é divisível facilmente e de muito poder. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Que coisa poderosa, que compromisso de Jesus com os seus e por tabela conosco, comigo e com você. O texto fala sobre a Páscoa. Esse texto está inserido aí na quinta-feira da Páscoa, da refeição pascal. É o final de semana da morte do Senhor Jesus. Jesus será preso imediatamente após esta refeição aqui, por volta aí da meia-noite. Será julgado na madrugada de sexta em seguida, aquele julgamento um tanto macabro que foi feito com Jesus. Jesus será ato contínuo crucificado aí por volta do meio-dia de sexta-feira,
passará 3 horas na cruz e morrerá por volta das 15 horas na sexta, tornando-se assim o clássico Cordeiro Pascal, 1 Coríntios 5, 7. Então, o nosso texto está localizado nessa refeição aí, uma festa comemorativa do livramento do povo de Deus da escravidão do Egito. Naquela ocasião, no Egito, muitos séculos antes, o anjo do Senhor poupou as casas que tinham uma marca de sangue, porém não poupou as casas que não tinham sangue, mostrando assim que o pecado só pode ser perdoado com derramamento de sangue. Jesus derramará também o seu sangue na cruz do Calvário, se tornando o nosso Cordeiro Pascal, o nosso Salvador. O texto também mostra um contraste extraordinário entre o grande amor de Jesus e o ódio movido pela decepção de Judas Iscariotes. Por agora, 3 anos e meio de ministério, tornou-se claro para Judas que Jesus não vai estabelecer o reino aqui na terra como ele queria. É óbvio já para ele, não vai acontecer. Então diz o texto, o diabo, versículo 2, parte B, o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Que horrendo contraste! Jesus amando todos os discípulos sacrificialmente, Judas desapontado, decepcionado com Jesus. Judas não amava Jesus, Judas amava os benefícios que a companhia de Jesus trazia. Judas amava as benesses que ele colhia pela companhia dos amigos de Jesus, dos discípulos de Jesus. É uma grande lição aqui que nós podemos tirar para as nossas vidas. Uma grande lição que eu e você podemos tirar da vida de Judas. Eu vejo alguns olhares perplexos. Lição da vida de Judas? Sim. Há uma grande lição aqui que eu e você podemos tirar da vida de Judas Iscariotes. Qual seja, alguém pode estar na igreja como Judas estava, andar com Jesus como Judas andou, conhecer muitos dos discípulos de Jesus como Judas conhecia, exercer cargos na congregação como Judas, que era tesoureiro, ser voluntário na obra do Senhor. Judas abraçou aquele ministério voluntariamente, porém, ainda assim não ser salvo, como Judas não era salvo. Observa que ninguém sabia que Judas não era sincero. Ninguém sabia. Ele passou 3 anos e meio ali naquela companhia e ninguém nunca desconfiou do seu caráter e das suas intenções. Tanto é assim que quando Jesus anuncia que há um traidor no meio deles, eles ficaram perplexos. Onde está escrito isso, pastor Raik? No mesmo capítulo 13, bate os olhos mais embaixo, nós lemos até o 11, olha aí do versículo 21 em diante, olha no teu texto, a perplexidade dos discípulos. João 13, 21 em diante, depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, João, estava deitado ao lado dele. Simão, Pedro, fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunta-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Eu acho lindo a inocência de João. Isso aqui não está no meu script, mas eu acho lindo a inocência de João. João deitado no peito de Jesus. E aí então, quando Jesus olhando para um lado, eu imagino, e Pedro pergunta: quem é? Pergunta quem é. Então ele se volta e olha que inocência. Diz: quem é, Senhor? Que coisa linda, não é? Isso sempre me toca. Respondeu Jesus, versículo 26.
Versículo 26. Aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E se você continuar lendo, você vai notar que ele era tão dissimulado, e o fato que ele tinha a bolsa com ele, ele era o tesoureiro, ele saiu para comprar alguma coisa, eles não perceberam nem assim que Judas era o traidor. Hoje, de igual maneira, muitos na igreja não são salvos, embora sejam congregados e até membros da igreja. Como no caso de Judas, é muito difícil saber quem é quem. É mister que avaliemos os nossos corações para saber se nós amamos a Cristo ou somente os benefícios que a igreja proporciona. Uma forma de avaliarmos nossos corações é saber se nós continuamos ao lado de Jesus nos momentos de decepção, nos momentos de desapontamento, nos momentos de angústia, nos momentos de mágoa, nos momentos de orações não respondidas, nos momentos de desilusões que vêm para todos nós. Judas abandonou a Jesus. Nós provaremos que somos crentes de fato, não abandonando. E é óbvio que Jesus decepcionou não apenas a Judas, mas a todos os discípulos. Vocês sabiam disso, meus irmãos queridos? Jesus não decepcionou apenas a Judas, mas Jesus decepcionou todos eles. Como que a gente pode saber isso? Porque muito depois, na ressurreição, lá em Atos, capítulo 1, olha o desapontamento dele. Jesus já havia ressuscitado, já havia aparecido várias vezes, já havia preparado aquele churrasquinho na borda da praia, e Jesus está sendo elevado aos céus aí 40 dias depois. E aí a gente vê lá em Atos 1, olha o desapontamento dos fiéis discípulos. Atos 1, a partir do versículo 6. Então, os que estavam reunidos, os discípulos perguntaram, está aqui, Senhor, e eu incluo, finalmente o tempo que tu vais restaurar, até que enfim, tu ressuscitaste, tu vai restaurar agora o reino a Israel? E Jesus diz, não lhes compete saber os tempos ou as datas que meu Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. O reino que Jesus veio estabelecer nesse mundo não era físico, não era tirar os romanos de cena, era estabelecer um reino espiritual no coração dos discípulos. Isso foi para eles um grande desapontamento, mas apesar da decepção, apesar da desilusão coletiva, os discípulos não agiram como Judas. Quando pecaram, como Pedro pecou, choraram amargamente. Eles eram imperfeitos, mas salvos. Que seja esse também a nossa postura. Venha o que vier, estamos com Jesus. Dê no que der, estamos com Jesus. As coisas dando certo para nós ou dando errada, estamos com Jesus. Se a gente se sair bem na prova, no teste, estamos com Jesus da mesma maneira. Ou se sair mal, se o nosso negócio não der certo, estamos com Jesus. Se acontecer um acidente na estrada, estamos com Jesus. Isso marca um verdadeiro salvo. O ato de lavar os pés era algo costumeiro naquela região de poeira e lama. As sandálias daquela época não cobriam os pés suficientemente. Esse serviço, o ato de lavar os pés, era feito por um escravo, pois demandava nenhuma habilidade. Qualquer pessoa, por mais ignorante que fosse, sem conhecimento nenhum, podia esfregar os pés de uma pessoa e derramar água. Esse trabalho era visto como abaixo da capacidade de um servo que tivesse alguma habilidade. Por exemplo, um escravo mais hábil, esse trabalho era dispensável. Quando Jesus se levanta, na cena que nós lemos aqui, quando Jesus se levanta, tira a túnica,
pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, eles devem ter ficado chocados. Puxa vida. A gente, eu imagino, poderia ouvir o silêncio sepulcral. Levantou-se Jesus da mesa, verso 4, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou a água, e eu imagino que dava para ouvir o sussurrar da água, diante da perplexidade dos discípulos de Jesus. E começou a lavar os pés dos seus discípulos. Nenhum deles faria um trabalho tão baixo assim. Afinal, Mateus ou Levi era um contador profissional, era ou não era? Lembram que Levi era o cobrador de impostos? Ele era um profissional, isso era muito baixo para ele. Pedro era o porta-voz, era o chefão. Tiago e João eram os geniosos, os temperamentais, filhos do trovão. Simão tinha sido zelote. Então, aquele trabalho era muito baixo, muito abaixo da dignidade deles todos. Eles eram muito importantes para se candidatar à posição de escravos. Ademais, eu quero chamar a atenção disso aqui. É possível que você não tenha visto esse detalhe, eu queria te mostrar hoje à noite uma pérola. Nesse contexto aqui, se tu contrasta com o evangelho de Lucas, tu vais ver que eles estavam debatendo entre eles quem era o mais importante. Você já tinha visto isso? Você já tinha prestado atenção para isso? Eu vou te mostrar hoje à noite, Lucas 22, deixa um dedo aí em João 13, e dá uma olhada em Lucas 22, 24, exatamente o contexto da ceia. Eles estão debatendo quem de nós é o maior, quem de nós é o chefão, quem de nós que deve ser considerado o mais importante. Olha aí, Lucas 22, 24, justamente no contexto da ceia, eu imagino pouco antes do lava-pés, Lucas 22, 24, começaram eles a discutir entre si qual deles era o mais importante. Que contraste tremendo! E Jesus então, já que eles todos eram tão importantes, Jesus pega a bacia e vai lavar-lhes os pés. Quando Jesus chega, eventualmente de pé em pé, quando ele chega no pé de Pedro, Pedro, porta-voz, fala o que estava na garganta de todos eles. Exatamente, Pedro torna oral o que estava na mente daqueles todos. Simão Pedro, verso 6, João 13, 6. Senhor, tu vai lavar os meus pés? Como quem diz, que coisa mais absurda. A gente se lembra do santo João Batista. Eu me lembrei quando estava preparando esse estudo do santo João Batista. Lembra que Jesus disse que foi o maior homem de todos os homens do Antigo Testamento? Mateus 11, 11a. Lemos lá que no batismo, quando Jesus se aproximou do seu primo, João Batista, ele disse: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Ou seja, que coisa mais absurda, tu vires ser batizado. É esse o clima aqui, da expressão petrina, que diz, tu vais lavar os meus pés? O que Pedro quer dizer é que ele era que tinha que lavar os pés de Jesus, obviamente. E a resposta de Jesus é um tanto enigmática e misteriosa. Você não compreende, verso 7, João 13, 7. Você não entende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Existem dois significados aqui importantes nesse contexto. Existem duas consequências
imediatas que Jesus está querendo mostrar. A primeira a gente pode pegar sem muita dificuldade. A primeira é que Jesus está ilustrando o tipo de serviço humilde que os crentes deveriam prestar uns para os outros. Jesus está mostrando para os discípulos deles que eles deveriam também serem como Jesus, prestar serviço humildemente um para o outro. Olha aí o versículo 12 em diante. Nós não lemos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então Jesus perguntou: vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois muito bem, se eu, sendo mestre e senhor de vocês, vos lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Está aqui a lição. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo, eu e você, é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora, se vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Há uma consequência tremenda para mim e para você aqui. Temos aqui uma consequência prática para mim e para você. Nós devemos buscar, se possível, aquelas tarefas que estão mais escondidas, aquelas tarefas que são mais baixas. Eu fiquei tão feliz no último EJC de ver um líder desta igreja, uma pessoa muito conhecida nesta igreja aqui, na ordem. Aqueles que não sabem, os muitos aqui que não sabem o que é ordem é para limpar o banheiro, para lavar a latrina. E uma das pessoas aqui, um dos diáconos nossos aqui, estava na ordem. É isso que é lavar o pé, é essa que é a aplicação. É esse tipo de trabalho que nós devemos buscar no EJC, no ECC. É o trabalho oculto que a Olga presta lá atrás e que muitos aqui se voluntariam. Ninguém está vendo. O Ministério de Educação Cristã, diferente do ministério aqui do Cláudio, louvado seja Deus pelo seu ministério, nada contra, louvado seja Deus, mas esse ministério aqui é um ministério que está em destaque, e que por muitas vezes é visto, é cobiçado, um ministério escondido, ninar as crianças lá embaixo, que ninguém está vendo, é lavar os pés uns dos outros. Amém, meus irmãos? Dá para entender a lição é simples. É o trabalho despojado. Isso aqui não é a criação de um outro rito. Algumas igrejas, erradamente, criaram um terceiro rito, além da ceia, que nós vamos participar daqui a pouco, e do batismo, criaram o rito do lava-pé. Ora, os pés hoje estão protegidos. Temos meias sofisticadas, se comparado com a época de Jesus. Temos sapatos modernos que cobrem os pés. Não há nada de errado se você quiser lavar o pé de uma maneira simbólica, ocasionalmente, mas não transformar isso aqui em um ritual. Não tem sentido fazer isso de uma cerimônia tal qual a ceia do Senhor. A aplicação prática, a prática disso aqui é trabalhar um para o outro de forma despojada e escondida. Em segundo lugar, existe aqui nessa cerimônia do lava-pé uma veia profética também. Onde está isso, pastor Raik? Existe aqui um cumprimento profético. Isso está no 13:18. Olha o 13:18 na tua Bíblia. Quando o Senhor Jesus levanta o pé de Judas para lavar, se cumpre o que está escrito em Salmo 41:9. Olha aí, João 13:18. Não falo de todos vós, eu conheço
aqueles que escolhi, mas para que se cumprisse a Escritura, o que comia do meu pão na ceia levantou contra mim o seu calcanhar. A vida de Jesus é linda porque as coisas vão se cumprindo conforme foi dito 700 mil anos antes. Aquilo que foi dito pelo salmista se cumpre ali naquele momento que Jesus pega no pé de Judas. Essa é a segunda aplicação. Existem também outras lições importantes, talvez não tão fácil de serem discernidas, mas que são importantes serem observadas, que estão nos versículos 8 a 11. Jesus fala de dois tipos de purificação: a purificação permanente e a purificação frequente que todo discípulo precisa receber. Disse Pedro, versículo 8: nunca lavarás os meus pés. Jesus disse: se eu não os lavar, você não tem comunhão comigo. Então Pedro disse: Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou, e está aqui o que é enigmático, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. A limpeza que Jesus fala aqui do banho é a limpeza da salvação. Quando você recebe Cristo como seu Salvador, você é banhado, por assim dizer. Você está limpo para sempre, se você de fato recebeu a Cristo como seu Salvador e Senhor. Enquanto você não recebe o Senhor Jesus como seu Salvador, você abandona os seus pecados e se volta para Cristo e confia nele. Quando você faz isso, tradicionalmente você levanta a mão, você é banhado no sangue de Jesus. E você está limpo, como Jesus diz aqui. Vocês estão limpos, mas nem todos, se referindo a Judas. Mas há também a limpeza frequente, a limpeza permanente. Se eu não te lavar os pés, disse Jesus a Pedro, não tens comunhão comigo. Os pecados do caminho que se agarram aos nossos pés, os pecados nossos diários, os tropeços, os pensamentos errados, as palavras malditas, as palavras que são fora, que não deveriam estar nos nossos lábios. E todos os nossos pecados precisam de lavagem permanente. Há uma purificação feita de uma vez por todas. E é uma purificação que precisa ser feita todos os dias. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Porém, nós precisamos de limpeza diária. Por isso, o Senhor usou aquele episódio como uma metáfora, uma imagem da nossa necessidade de pedir perdão a Deus diariamente e confessar os nossos pecados. Resumindo a nossa reflexão, de forma prática: primeiro, tal qual Judas, alguém pode estar na igreja, andar com Jesus apenas pelos benefícios que adquire. Como que eu posso saber que eu sou salvo de fato, que eu sou parte do reino? É que nos desapontamentos, nas decepções, nas angústias, nas orações não respondidas, nas desilusões, eu permaneço firme. A gente tira essa lição desse texto. Em segundo lugar, nós devemos estar abertos a lavar os pés uns dos outros, tal qual Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Em termos contemporâneos, nós devemos buscar aqueles ministérios, com a permissão do Cláudio, com a permissão do Oséias, do Men, mas buscar aqueles ministérios que não são vistos, aquele trabalho que só o Pai enxerga, aquelas atividades que ninguém fica sabendo. Isso é lavar os pés no recôndito da intimidade do Pai. Em terceiro lugar, nós devemos buscar lavagem corriqueira para os nossos pecados que se agarram
na poeira do caminho. E eu não